Você pode abrir sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis, lá no Antigo Testamento, antes do livro dos Salmos, e nós vamos ler a partir do capítulo 5, os 19 primeiros versículos de 2 Reis. 2 Reis 5, vamos ler 19 versículos. Olha aí para o seu lado, veja se alguém próximo a você não tem Bíblia, ofereça a sua Bíblia para que essa pessoa acompanhe a leitura desse texto. Eu queria falar sobre a mensagem de Deus é simples, é sobre isso que eu vou falar, e começo lendo a versão que eu tenho aqui, a nova versão Almeida atualizada, acompanhe-me na sua. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure de sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser o Deus em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei nada.
Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser o Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo. Uma coisa, quando meu senhor o rei entrar no templo de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Eliseu lhe disse: vá em paz. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixe sua Bíblia aberta aí. Acompanhe comigo, as coisas de Deus são simples. Uma vez, num debate entre religiosos, se perguntou qual era o diferencial do cristianismo para as outras religiões. Então, C.S. Lewis disse o seguinte: o diferencial, a mensagem diferencial do cristianismo é a graça de Deus. Você é aceito e recebido de Deus, não porque tenha méritos, mas porque Deus é gracioso e o ama. Essa é a mensagem diferencial. Você não tem que fazer nenhum sacrifício para ser aceito por Deus. Você tem que receber a graça dele, o amor dele. Certa vez disseram a von Groening: qual é a palavra mais bíblica da Bíblia? E ele respondeu: a palavra mais bíblica é a palavra pacto, aliança. Aliança é um conceito fundamental na Bíblia. E uma das coisas mais presentes no Evangelho é a simplicidade. A simplicidade faz parte, é uma parte essencial do cristianismo. E aí um homem chamado Stuart Olyott, diretor da pastoral do movimento evangélico no país de Gales. Ele esteve aqui no Brasil, anos atrás, pregando num congresso da CEPAL, e fez uma afirmação tremenda, e a afirmação dele é: sermões simples salvam vidas. Eu vou repetir. É a coisa mais importante que eu quero dizer para vocês: sermões simples salvam vidas. Mas a nossa geração pós-moderna é uma geração mística, é uma geração encantada por coisas complicadas e sobrenaturais. E por essas razões nós encontramos artistas, políticos atraídos por tantas coisas doidas quando o assunto é religião. Se você está lembrado, artistas, políticos foram atraídos, nós temos relatos de políticos famosos, até membros do Supremo Tribunal Federal, artistas globais, que fizeram romaria anos atrás para se encontrar com o curandeiro João de Deus, em Abadiânia, no interior de Goiás. E eles então foram envolvidos com rituais de bruxarias, com práticas bizarras e assustadoras para atrair o favor de deuses e de entidades. E esse homem foi acusado e condenado por abusar de vários seguidores e até mesmo de uma de suas filhas. Às vezes nós perdemos a memória da história, não se esqueça das coisas. E outro lado, a religiosidade, a espiritualidade animista está aí de volta, irmãos. Há muita gente que hoje crê no poder da natureza, das luas cheias, das cachoeiras e coisas tais.
li uma reportagem sobre um grupo de artistas que consultam um famoso guru em São Paulo. E ele faz o mapa astral deles pela singela bagatela de R$11.000. Está interessado? Mas esse texto, no segundo livro dos Reis, nos mostra como podemos complicar a fé verdadeira e redentora. Como nós podemos não aceitar a fé que é simples, como a fé dos evangelhos, e querer dar um gourmet, glamourizá-la, torná-la mais complicada. E esse capítulo pode ser analisado por dois ângulos. Podemos analisá-lo pela perspectiva de uma menina sem nome aqui, não registrado seu nome aqui, escrava de guerra, e sua relação com a vida, sua relação com seus patrões e a sua visão de Deus. Uma menina, irmãos, uma menina anônima, sem rosto, sem identidade, e essa menina simplesmente é imortalizada nas Escrituras, e nesse texto aqui, ela que perdeu toda a sua família na guerra, foi levada para cuidar de um homem leproso que era inimigo do seu povo. E na primeira oportunidade, vendo o sofrimento que ele tinha em casa, aquilo que se passava, o drama que havia lá dentro daquela casa, ela fala do seu Deus, do Deus que ela cria, e também, ó Deus, de como ela cria, que se eles conhecessem esse Deus, eles teriam o seu problema resolvido. Esse testemunho trouxe salvação àquela casa, irmãos. Aquilo trouxe cura para Naamã e trouxe também salvação do paganismo e da idolatria, e ele se converteu do paganismo para o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Então, se eu pudesse dizer, a primeira coisa importante para você é: nunca deixe de compartilhar a sua fé, porque ela pode transformar a história de uma pessoa. E esse texto também pode ser lido por outra perspectiva, a perspectiva de Naamã. Um homem poderoso, herói de guerra, com uma imensa folha de serviços militares, conquistas, comandante que faz parte da cúpula política do seu país, cheio de glória, cheio de medalhas, de títulos, mas com a vida destroçada. Tantas posses, reconhecimento público, mas com a sentença de morte, com uma morte pré-anunciada, com prestígio político, mas sofrendo impotente diante de uma doença desumana e mortal que ele desenvolve. Um homem com glória humana, e enquanto ser vivendo um fracasso. Sucesso exterior, mas fracasso interno. Aquele adágio, aquele ditado que nós conhecemos se aplicava a ele: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Era a vida de Naamã. A lepra, além de incurável naqueles dias, sem tratamento naquela época, tinha ainda um componente psicológico gravíssimo, porque a lepra isolava as pessoas do seu círculo familiar e social. A pessoa sendo contagiosa, sendo a doença contagiosa naqueles dias, obrigava a pessoa a viver retirada no ostracismo, deixada de lado.
Lepra era um decreto antecipado de morte que tirava o sono e o prazer de viver de quem estava contagiado. E todo esse sofrimento de Naamã o torna uma pessoa espiritualizada. Você já viu gente assim? O sujeito não quer nada com o evangelho, com religião, com coisa nenhuma, mas foi diagnosticado com uma doença incurável. De repente, ele se torna espiritualizado, ele procura Deus, ele procura todos os deuses, ele procura tudo que disserem que possa trazer cura à sua vida. Então, não foi diferente com Naamã. Ele é místico, ele é crédulo agora, ele é crente no pior sentido do termo, prestem atenção. Porque ele começa a acender uma vela para Deus, mas se puder acender uma vela para o diabo, sabendo que o diabo pode curá-lo, ele acende também. Ele ora para todos os deuses e santos. É gente desesperançada que hoje vai ao Pai de Santo na sexta, reza uma vela na madrugada para uma entidade e visita uma profetisa num culto bem diferente num domingo. Naamã é seguidor de Rimon, o deus da Síria, está aí no versículo 18. Mas quando ele ouve falar de um outro Deus, o Deus em Israel, ele corre atrás de quem ele mesmo não conhece. Conhece gente assim? Eu conheço. Felizmente, no caso de Naamã, ele tem um encontro com o único Deus verdadeiro. Mas ele poderia ter saído para procurar alguma coisa muito ruim para ele, como muita gente faz ainda hoje. Normalmente, pessoas que vivem correndo atrás de bênçãos, de cura imediata, eles podem se deparar com as piores entidades. Elas podem se deparar com potestades terríveis. E elas não sabem disso, mas toda a peregrinação espiritual de Naamã o torna um sujeito espiritualizado. Isso leva a percepções equivocadas de como deve ser a sua relação, o seu relacionamento com Deus. Para ele, a bênção viria como resultado de uma troca. Ele achava que o único Deus verdadeiro, Deus que se revelou a Israel, era um Deus mercantilizado. Eu dou uma grana preta e serei abençoada. Se der, eu vou ter garantia de sucesso espiritual. Não é assim, afinal, que se pagam aos deuses, às entidades e aos gurus ainda hoje? É com essa pressuposição que ele procura Eliseu, achando que não seria diferente. Vou lá naquele que é o especialista em cura lá em Israel, levo bastante ouro, bastante prata, mudas de roupa, e ele vai ficar persuadido e vai fazer uma prece poderosa por mim e a coisa vai ficar boa. Sempre que eu leio esse texto, me surge na mente uma questão. Se você acompanhou a leitura comigo, você percebeu que a primeira coisa que Eliseu não recebeu foi oferta alguma desse homem. E a minha pergunta é: por que Eliseu não aceitou essa oferta? Porque não há nenhum problema em relação a isso. As pessoas do Antigo Testamento sempre traziam as suas ofertas a Deus. Trazer e levar oferta a Deus fazia parte do culto do Antigo Testamento.
fazia parte da liturgia judaica. Os dízimos eram usados para a manutenção do templo. No Antigo Testamento, os dízimos eram como uma espécie de imposto para o templo. Para a manutenção do templo, manutenção dos sacerdotes, sustento dos levitas, e eles recebiam côngroas e alimentos. No Novo Testamento, a Igreja de Cristo traz suas ofertas e seus dízimos para a obra do Senhor. Isso está lá em 1 Coríntios 16. Para o sustento dos obreiros também está lá. Agora, um pormenor maior nesse texto. Se você conhece a história do profeta Eliseu, você sabe que o profeta Eliseu era pobre, pobre, pobre de maré de si. Era isso mesmo, né? Lembra-se do cântico? Isso é a turma mais velha que lembra-se do cântico, né? O profeta Eliseu era tão pobre que não tinha dinheiro. Ele trabalhava junto a um seminário e eles não tinham dinheiro para comprar comida, tá? Certa vez eles precisaram fazer uma choupana e eles não tinham um machado sequer. Então pediram um machado emprestado. E isso se tornou uma grande dor de cabeça, porque o machado caiu na água e eles não conseguiram encontrá-lo, só ficaram com o cabo do machado. E aí, Eliseu teve que orar e pedir uma intervenção sobrenatural de Deus, e aí a Bíblia diz que o machado subiu e veio à tona. Então, por que um profeta pobre, 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 não aceita uma oferta de gratidão ou de compra de uma pessoa? Pessoalmente, creio que ao rejeitar a oferta de Naamã, Deus queria ensinar a ele e a nós algumas coisas mais profundas. Ele precisava entender que o Deus de Israel não é um Deus de barganhas. Não é um Deus que barganha bênçãos, não é um Deus que faça negociatas. Oferendas não funcionam se usadas com esses propósitos, porque Deus não é movido a dinheiro, Deus não é movido a bens pessoais. Oferendas assim não funcionam se usadas para pagar bênçãos. Não é possível pagar os benefícios de Deus, isso é uma afronta. Essas coisas são próprias de religiões pagãs e de deuses falsos. Mas o pior é que hoje nós temos igrejas que se dizem evangélicas, pregando um Deus que, segundo o evangelho delas, só abençoa se você der um por fora. Os deuses falsos, em todo o tempo, possuem sistemas de trocas. Vá pesquisar e você vai ver isso. Exigem oferendas para que fiquem satisfeitos. Outros deuses aplacam seu mau humor e a sua ira com sacrifícios e holocaustos, e muitos acreditam que dando alguma coisa receberão em troca, ou que Deus vai ficar obrigado a fazer algo por causa da força de suas ofertas e das suas dádivas. E não é assim. Não é assim que funciona o Deus da Bíblia. O Deus de Israel, o Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, o Deus verdadeiro rejeita esse mecanismo frágil de troca e mercantilização. E a rejeição desse profeta era uma forma de desconstruir a equivocada visão da religiosidade pagã de Naamã, o general da Síria. Porque o Deus das Escrituras não é uma entidade que aceita oferendas para aplacar a sua ira, nem nos concede bênçãos na base da troca. Guarde isso.
O seu amor é livre, Ele ama você porque Ele é amor, Ele criou você e Ele ama o que Ele criou. A sua generosidade é livre, a sua bênção é livre, a sua salvação é livre, baseada na graça. E aí nós resgatamos um princípio da reforma religiosa: apenas somos salvos pela graça mediante a fé. A percepção falsa de Naamã o leva a avaliar de forma equivocada o Deus de Israel. Ele diz assim: pensava eu. Não raramente nas nossas suposições, nas nossas hipóteses, nos nossos palpites, esses palpites tornam-se eternos rivais da grande mensagem do Evangelho. Anote isso aí também. Muitas vezes pensamos algumas coisas que são contrárias ao Evangelho. E pensamos de muito boa vontade, mas nós temos que examinar as Escrituras para conhecer a mensagem graciosa do Evangelho. Muitos se aproximam de Deus com várias suposições. Muitos se aproximam de Deus com vários pressupostos, mas Deus não se adequa às nossas formas religiosas. Ele é livre para ser Ele mesmo e fazer como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e se Ele quiser. Não somos nós quem estabelecemos a base do nosso relacionamento com Deus. Não é você que diz como Deus vai se relacionar com você, mas é Ele que é Senhor, e Ele que nos diz como Ele deseja ser adorado e como Ele deseja ser servido. É assim, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Aí você diz assim: ah, pastor, eu adoro do meu jeito. O seu jeito não é suficiente, tem que adorar do jeito de Deus. E você vai na Bíblia e você vai encontrar isso. Uma vez, Davi estava querendo trazer o templo móvel, o tabernáculo para Jerusalém. E em vez de cumprir o que Deus disse, dizia o seguinte: para que o tabernáculo seja transferido de um lugar para o outro, quem tem que mexer com isso são os levitas. Mas Davi estava com as ideias modernas, disse: nós já temos carros, vou colocar o tabernáculo em cima dos carros e vai ser fácil, nem preciso mais dos levitas. E aí fez isso. E aí está caminhando, todo contente, serelepe, querendo chegar a Jerusalém com o templo. E aí só que os bois tropeçam e aquele tabernáculo vai cair, e Uzá, com toda a boa intenção, tocou no tabernáculo, morreu na mesma hora. Porque não estava obedecendo aquilo que Deus disse que devia ser. Mas pastor, o cara estava com boa intenção, mas foi assim. Não dá para adorar a Deus do seu jeito. Nós temos que adorar a Deus do jeito dele. Isso é muito claro no Novo Testamento. A Bíblia diz assim, que Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: ide e ofereceis sacrifício a vosso Deus nessa terra. E aí Moisés respondeu a ele: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir a 3 caminhos ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Como Ele nos disser.
Não era a moda de Faraó, era a moda de Deus. E aí, o que a gente observa nesse texto? Faraó quer estabelecer a base do culto para os hebreus. E o que Moisés diz? Temos de ir a caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. A nossa adoração não é do jeito que eu quero, mas do jeito que Deus quer. Faraó nem ninguém pode dizer como devemos adorar. Devemos adorar a Deus como Ele disser. As bases da adoração já estão na palavra de Deus. Então precisamos fazer o que Deus quer como Ele quer. A mesma orientação a gente encontra no Novo Testamento. A Bíblia diz assim, falando de Jesus, ele diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o que nós lemos na Bíblia? Que devemos crer em Jesus como diz a Escritura, não como achamos que devemos crer. Não é crer em Jesus do seu jeito, é crer em Jesus do jeito que as Escrituras dizem que você deve crer. É isso mesmo, tá? Não é crer do jeito que eu acho que é correto. É do jeito que a Bíblia diz que é correta, porque é do jeito que Deus diz que é assim e que deve ser. Aí muita gente diz assim: basta ser sincero. Mas isso não é verdade. Nós podemos estar sinceramente errados. Quando você lê o livro dos Hebreus, o apóstolo Paulo está muito triste, está em crise com os seus patrícios, e ele dá um testemunho e diz assim: eu tenho muita tristeza por causa dos meus patrícios judeus, porque eles têm zelo por Deus, mas sem entendimento. Eles querem fazer coisas boas para Deus, mas eles não entendem aquilo que Deus diz de como eles devem fazer. Tem zelo de Deus, mas sem entendimento. Eu conheço muita gente assim, que está sinceramente querendo agradar a Deus, mas não entende que não pode agradar a Deus da sua maneira, é só da maneira como Deus diz. Quais são as falsas percepções de adoração de Naamã possuía? Em primeiro lugar, ele tinha algumas suposições sobre rituais e orações. Versículo 11, olha o que ele diz. No versículo 11, olhe para a sua Bíblia: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. E quando Eliseu diz que ele deve mergulhar no rio Jordão 7 vezes, ele nem quer fazer isso por causa da forma que ele enxerga as coisas de Deus. Ele enxerga que Deus tem que fazer do modo dele. Ou porque ele não queria se submeter àquilo que Deus estava lhe dizendo para fazer. Não raramente, muitos de nós estabelecemos estereótipos de como Deus deve agir. E aí, como isso é complicado. Naamã começa a pensar que Deus age da forma como ele crê que Deus tem de agir. Certa vez eu encontrei uma pessoa que estava fazendo uma coisa que a Bíblia diz para ela não fazer. E quando eu mostrei na Bíblia que ela estava fazendo coisa errada, ela disse o seguinte para mim, assim: sabe, eu sei disso, mas eu sinto que eu estou muito bem fazendo assim.
ela me disse que ela sentia bem. E quando ela falou isso, eu me lembrei de um episódio no seminário. No seminário, um especialista, um homem que estudava muito sobre ofertas no Antigo Testamento, foi fazer uma preleção para seminaristas, lá na capela do seminário. E aquele homem ficou alguns dias fazendo preleção. E esse homem está fazendo essas preleções, e aí, de repente, um aluno levantou a mão e disse: pastor, mas se eu sentir no meu coração que eu não devo fazer assim, o que o senhor acha? E aquele homem, meio sem paciência, disse assim: bacharel, o que nos ensina a palavra de Deus? E ele começa a citar o texto bíblico e manda ele ler o texto bíblico. Mas se eu sentir diferente... Ele perdeu a compostura e disse assim: se você sentiu diferente, você sentiu errado. Pode se sentar, bacharel. Eu nunca esqueci isso, irmãos. O cara foi grosso, mas foi didático, irmãos. E é isso, diante de Deus é assim. Nós criamos nossos pressupostos de como Deus deve agir e nos esquecemos que Deus é Deus. Gostamos de cantar: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E às vezes nos esquecemos, porque Deus não faz como nós queremos e esquecemos que Ele é Deus. Segunda coisa, irmãos, Naamã se torna um adorador com exigências. Versículo 12, olhe para a sua Bíblia. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Por ter algumas ideias sobre Deus e sobre a forma como Deus deveria agir, Naamã se recusa a fazer aquilo que o profeta lhe disse para fazer. Ele deveria mergulhar 7 vezes no rio Jordão, mas ele afirma: lá na Síria eu tenho rios muito melhores, e cita belos rios da Síria, mas no Jordão ele não iria não. Você percebe o risco que nós corremos? Nós muitas vezes buscamos uma dose de conforto, outra dose de comodismo, uma forma, um ritual, e o texto afirma que ele ficou irado, que ele ficou indignado, que ele ficou bravo com o profeta. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, possuía de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e me restauraria assim. Ele não gostou do método de Eliseu, ficou chateado por não ter as deferências que ele costumava ter como homem rico e importante. E essa é uma coisa interessante. A igreja passa a ser uma espécie de supermercado, onde as pessoas buscam a mercadoria que elas desejam. Há uns 3, 4 domingos preguei sobre isso aqui, uma mensagem dura pra caramba, talvez a mensagem mais dura que eu já preguei aqui nessa igreja. Gente que se aproxima da igreja com guardanapo, se assenta à mesa para ser servida, mas nunca se aproximam com avental disposta a servir. E precisamos nos apresentar diante de Deus como servos e não como senhores. E Naamã precisava aprender isso, e nós também. Em terceiro lugar, a sua relação com Deus era complexa, complicada. Versículo 13, olhe para a sua Bíblia: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria?
Os seus assessores, com muito jeitinho, dizem: mas olha, se ele falasse para o senhor fazer uma coisa dificílima, o senhor faria. Ele está mandando o senhor mergulhar 7 vezes nesse rio. Que coisa fácil do senhor fazer. Foi necessário que esses oficiais argumentassem com ele para que ele fizesse o que o profeta disse, porque não era difícil, era simples até demais, então não custava tentar. E aí a Bíblia diz, versículo 14, então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Ele faz o que o profeta diz e ele fica curado. Nada complicado. Ele precisava fazer algo simples. Deus não estava pedindo algo difícil. Deus não estava pedindo algo complicado, sofisticado, elaborado. Era algo simples. Estou enfatizando isso. Infelizmente, estamos sempre complicando nosso relacionamento com Deus. Vou repetir. Infelizmente, estamos sempre complicando o nosso relacionamento com Deus. Quando Adão se viu nu diante da desobediência, o caminho que ele tinha que tomar era o caminho do arrependimento e retorno para Deus. Mas se você está lembrado, a decisão que ele tomou foi fugir, se esconder, costurar umas folhas de figueira, e os entendidos dizem que ele foi muito infeliz escolhendo folha de figueira, porque não era apropriada, melhor se ele escolhesse folha de bananeira, tá? Inclusive folha de figueira costuma coçar, tá? Mas dizem que foi exatamente isso que ele fez, tá? E quando Deus vê Adão nu, diante da desobediência, Deus tem que agir, precisou matar um animal e vesti-lo. Nós assim fazemos também com a obra de Cristo. Deus colocou Jesus lá em nosso lugar no Calvário. Nos dias de Jesus havia gente sincera, querendo fazer a vontade de Deus, de forma errada, com sacrifícios, com oferendas, com coisas complicadas. Até que um dia eles vão perguntar a Jesus, diz o texto bíblico em João 6, 28 e 29, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? E eles estavam pensando em sacrifícios, exigências, coisas complicadas, e Jesus diz: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele, Deus Pai, foi enviado. Vocês estão complicando. Vocês querem fazer a obra de Deus? A obra de Deus é crer naquele que o Pai enviou. Em outras palavras, crer em Jesus. Era isso, irmãos. Que resposta simples e direta. Na verdade, eu tenho aprendido exatamente isso. Stuart Olyott, sermões simples salvam vidas. Escrevi na pastoral de domingo passado. Tem um amigo pastor, que foi pastor nos Estados Unidos, e um membro da sua igreja era porteiro da Universidade de Harvard. E Billy Graham foi pregar o último sermão dele na capela da universidade. E aquele porteiro conseguiu para ele um bilhete de entrada para aquele último culto. Chegou lá, governadores de quase todos os estados dos Estados Unidos, políticos eminentes, gente grande pra caramba, e ele lá. Todo contente, porque ele ouviu o último sermão de Billy Graham, e falou: o que esse cara vai falar? Deve falar umas coisas aqui maravilhosas. Billy Graham virou-se para aqueles políticos, os homens mais importantes dos Estados Unidos: vocês precisam se arrepender dos seus pecados, vocês precisam crer em Jesus, vocês precisam tomar a cruz. Foi a mensagem de Billy Graham.
Simples, simples, fácil, fácil. Difícil foi para Deus enviar o seu Filho para nós. Para nós. O maior pregador do Evangelho no século XX, Billy Graham, que atraía milhões de pessoas nas convenções que ele fazia. Levou para o Maracanã mais de 180 mil pessoas em 1974. E o que ele pregava? Ele pregava Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Necessidade de arrependimento, de salvação. Obras não são suficientes para você se salvar, você tem que confiar na obra perfeita de Jesus que Ele fez lá no Calvário, tomando o seu lugar, e você tem que se render a Jesus Cristo. E não é o Evangelho de Jesus Cristo. Quem crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. João 3,18, simples assim. Nós precisamos de parar de confiar na nossa suficiência e depositar nossa confiança na obra que Jesus Cristo fez por nós no Calvário. A espiritualidade do Evangelho é simples e descomplicada. Nós somos sofisticados, nós somos complicados, nós somos exigentes, nós queremos ser lógicos, nós somos pragmáticos, nós somos cheios de manias, tentando muitas vezes descobrir uma mensagem secreta na Bíblia. Não, isso é muito simples, deve ter alguma coisa secreta aqui. E aí fazemos exegeses complicadas, conclusões fantasiosas para descobrir verdades ocultas, que só alguns sofisticados exegetas e hermeneutas entenderão. Mas nós não queremos obedecer às verdades simples do Evangelho. Nós temos perdido a singeleza do Evangelho. E deixa eu terminar antes que digam glória. Quero dizer 3 coisas. Primeira, gente aflita como Naamã tende a se tornar espiritualizada. Isso aconteceu com Naamã e acontece com muita gente hoje. Correm atrás de respostas mágicas para problemas intricados e insolúveis, como doença terminal ou como ruptura de relacionamentos. Então tome cuidado para que a sua espiritualização não o leve à morte eterna. As pessoas de hoje não são ateias. As pessoas hoje, o grande desafio não é o ateísmo. O grande desafio é o misticismo e o esoterismo. Anote isso aí. Esse é o grande desafio. Não é a falta de fé, mas a fé colocada em coisas erradas, com falsas esperanças. Então nós temos gente sofisticada, intelectualizada, que se torna espiritualizada, mas não no sentido bíblico. E existe hoje uma espiritualidade pagã. Harvard está cheia de videntes, de bruxos, de adoradores de cristais, orientando-se por videntes, por misticismo oriental, cartomantes e bruxarias. Então o problema não é a negação de poderes sobrenaturais, mas o excesso de deuses que nós temos hoje. Como só existe um único Deus vivo, e esse Deus está revelado na Bíblia, existe muita possibilidade de que pessoas sem esperança e se tornem, e eu vos aliviarei. Será que isso é difícil, irmãos? Ele vai ensinar a gente. Ou é sofisticado demais para a gente entender essas afirmações de Jesus? Terceira coisa que eu quero deixar claro. Gente espiritualizada precisa entender que bênção de Deus não pode ser manipulada.
Você não pode manipular a bênção de Deus por sacrifícios ou por dinheiro. O Deus da Bíblia não é movido a dinheiro. Como afirmei, eu acredito que a rejeição da oferta de Naamã tinha o objetivo de ensinar como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Era para desintoxicá-lo de sua relação de troca que ele tinha com o seu Deus lá na Síria. E aí Naamã e nós precisamos aprender quem é Deus e como Ele se relaciona conosco. A sua relação não é de barganha ou de troca. Nosso relacionamento com Deus é fruto da graça, um presente que nós não merecemos. Ele vem ao nosso encontro mesmo nós não merecendo. Não é fácil mudar visões equivocadas acerca de Deus, que ao longo de tantos anos nós adquirimos erroneamente. Muitas pessoas, por causa da sua formação, da formação religiosa que receberam, elas sempre têm essas interpretações equivocadas sobre Deus, e aí elas levam muito tempo para se desintoxicar e reaprender as verdades de Deus e sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E se você fosse para o final dessa história, o servo de Naamã, Geazi, foi lá, deu uma volta, pensou que estava dando uma volta no profeta, correu atrás do general e disse: olha, chegou uma visita inesperada lá na casa do profeta, se o senhor puder deixar aqui comigo um trocado, ia ser muito bom. Ele falou: quantos quilos de ouro, quantos quilos de prata, quantas mudas? Aí deixou não sei quantos quilos de ouro, quantos quilos de prata, quantos quilos de mudas de roupa, que era preciosidade naqueles dias. E aí Geazi volta, e quando volta, falou assim: o que você está trazendo aí? O que você pediu? Quem foi que mandou você ir lá? Você vai ficar com a lepra de Naamã. E há muita gente com a lepra da cobiça. Há muita gente, inclusive no meio evangélico, com a lepra da avareza, com a lepra de Geazi, porque não prega e não vive que as coisas de Deus são graciosas. Irmão, gente espiritualizada precisa romper com toda a conexão que tem com os outros deuses. Gente espiritualizada que conhece o único Deus verdadeiro precisa romper para sempre com os outros deuses. Essa é a primeira conversão, do Deus falso para o Deus verdadeiro. E aí o primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Essa é a primeira exigência dos 10 mandamentos. Essa foi a atitude dos primeiros cristãos convertidos. E aí Paulo vai pregar o evangelho em Éfeso. Éfeso era a grande cidade da deusa Diana. As pessoas começam a ouvir o evangelho, causa um impacto no coração. Eles pegam os seus livros mágicos, fazem uma fogueira tremenda. E os artífices que viviam da venda de imagens de Diana começam a perseguir Paulo, querendo matar Paulo, porque ele está acabando com aquela falsa religião. E aí, você que lê a Bíblia, chega lá em Tessalônica, e quando chega em Tessalônica, Paulo fazendo saudação aos crentes de Tessalonicenses diz assim: porque no que se refere às pessoas desses lugares, falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Conheceram o evangelho, conheceram a verdade, deram um chute nos deuses falsos, largaram os ídolos e foram servir o Deus verdadeiro. Quando Naamã experimenta o poder do Deus verdadeiro em sua vida, ele renuncia ao seu antigo Deus,
Ele adorava o deus Rimon da Síria, mas agora ele faz uma ousada declaração diante de todos. Ele diz assim, olha o que ele diz: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Eu reconheço que só existe um Deus verdadeiro. Irmãos, agora eu reconheço. Ele encontra a verdade e foi convencido pelo poder de Deus. Conversão implica numa nova concepção de Deus e de Jesus. Assim que daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, diz Paulo. Se conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Conversão implica numa mudança da compreensão de quem é Deus, de quem é Cristo, de qual é a natureza nossa, do nosso coração, e nós começamos a ter uma outra visão acerca de Deus. Não dá para continuar adorando o que adorávamos, seguindo falsos deuses, quando você conhece o Deus verdadeiro. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É o cego que diz: eu era cego e agora vejo, eu estava perdido e fui achado. Há uma nova forma de viver, há uma nova forma de adorar. Irmãos, nada é mais simples do que o Evangelho. A mensagem de Deus é que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A mensagem de Deus é: quem crer e for batizado será salvo. A mensagem de Deus é: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Vida cristã tem início no momento em que nós compreendemos que nós estávamos perdidos, sem Jesus. E aí nós desistimos de lutar pela nossa salvação e passamos a confiar plenamente na obra suficiente que Jesus fez por nós ao morrer na cruz em nosso lugar. E aí, se você acrescentar alguma coisa mais, vou dizer uma coisa triste: isso é herético e isso é catastrófico para a sua vida. É exatamente isso. Quando entendemos que Cristo gratuitamente assumiu o nosso lugar na cruz, ritos estranhos já não fazem mais parte e não dão qualquer sentido à nossa existência. É isso aí. Falei muito hoje, hein? Vocês estavam de castigo hoje me ouvindo. Mas eu precisava dizer tudo isso, irmãos. Baixe a sua cabeça aí, baixe. Nós não podemos sair daqui querendo adorar Deus e querendo prestar culto a quem quer que seja lá fora. Nós não podemos sair daqui conhecendo Jesus e ao mesmo tempo querendo adorar uma entidade lá fora. Nós não podemos sair daqui complicando a mensagem do Evangelho e dizendo: é o Evangelho mais isso. É só o Evangelho. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. É essa mensagem simples do Evangelho. Que se você crê, Deus vai perdoar os seus pecados. Deus vai lavá-lo de toda impureza. Deus vai lhe dar uma nova natureza e você vai se tornar uma nova criatura. Crê no Senhor Jesus Cristo. É essa a mensagem. E eu não posso terminar essa mensagem sem perguntar a você: você não quer depositar a sua confiança em Jesus como seu Salvador único? Você não quer virar as costas para aquilo que ensinaram você
e crer na única mensagem salvadora segundo as Escrituras? Você não quer se arrepender dos seus pecados, confessá-los diante de Deus hoje e clamar a Jesus: Jesus, se Tu és Salvador, salva-me a mim. Aqui está a minha vida nas Tuas mãos. Se há alguém aqui que entendeu essa mensagem simples do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço a você que se manifeste, onde estiver, levantando a sua mão e dizendo: com isso eu creio, eu preciso, eu clamo a Jesus por minha salvação, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego minha vida a Jesus. Alguém aqui que nessa noite ouviu essa mensagem, simplicidade do Evangelho, está pedindo a Jesus: entra na minha vida, ser o meu Salvador, perdoa os meus pecados, me religa com o Pai, dá-me paz ao coração, dá-me, ó Deus, essa experiência viva contigo. Há alguém aqui? Faça um sinal e nós vamos orar por você. Eu não insisto, eu sou muito impaciente, porque eu acho que a mensagem do Evangelho é uma preciosidade para a nossa vida, e se eu fico barateando o Evangelho, eu estou sendo infiel ao Evangelho. Mas eu dou oportunidade, se você ouviu e crê, de você se manifestar e publicamente que você crê. Há alguém? Se há alguém, onde estiver, se manifeste, levantando a sua mão. Vamos orar? Vamos. Ó Pai, como nós complicamos as coisas, como nós queremos coisas rebuscadas, porque parece que coisas rebuscadas valorizam quem crê, porque pensamos que só pessoas especiais têm acesso a esse Deus tão grande. Como nós nos enganamos e somos enganados pelo maligno, indo atrás de tantas coisas que a Tua palavra diz que são coisas do mal, do maligno, que não devemos procurá-las, não devemos andar nelas, que devemos crer de todo o coração. E o desejo do meu coração nessa noite é que isso fique claro. A mensagem de Deus é simples, e quando abraçamos a simplicidade do Evangelho, temos uma experiência poderosa com Deus, experiência com a Tua graça, experiência com o Teu amor, experiência, Deus, que renova a nossa vida, que traz esperança e alegria para o nosso coração, paz com Deus, pela mensagem simples do Evangelho, pelo poder da cruz, pela obra completa de Jesus lá no Calvário. Ó Deus, vai incomodando aqueles que ainda não são Teus, que ouviram essa mensagem, que eles voltem para casa e essa mensagem ecoe no coração deles, até que eles se rendam a Ti, e que isso traga bênção às suas vidas. É o desejo do nosso coração e oramos por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor.